Boa noite a todos, muita paz, muita alegria, muita felicidade, tudo de bom para vocês. Que a paz reine entre nós. Qual a nossa dificuldade, quer no trabalho mediúnico, quer no trabalho que nós realizemos? Pode perguntar. Araci, deixa eu começar, não sei, uma vez você comentou com a gente que as pessoas, assim, hoje, né, tá tão comum essa questão de sexual, escolha e tal. Aí eu lembro que você falou da homossexualidade, a masculina é falta de uma energia, eu não entendi muito bem. Eu estou para fazer essa aula, eu vou fazer com a Eli, já está separada, eu já dei essa aula. Eu já fiz essa aula, ela existe. Só que eu queria aprimorar ela mais um pouquinho. Se nós não conseguir com a Eli, eu vou pôr ela como ela é mesmo, vou só cortar e colocar algumas partes. A energia masculina e feminina, que são os dois gêneros, que é do espírito. A alma, nós, espíritos, não somos nem masculino e nem feminino. O que acontece conosco a hora que nós vamos reencarnar? Na posição de homem ou de mulher. Então, eu posso ficar várias reencarnações na minha posição de homem, porque é uma escolha minha. E essa escolha, como isso ocorre? As forças eletromagnéticas, que são duas forças, a força de atração e repulsão, que o homem, ele tem a cor azul aqui, ó. Antigamente, os homens vestiam azul, né? Esse azul real, era muito comum. Depois, todo homem botava roupinha azul, aquela coisa para fixação. Então, essa azul real é aqui. Na sexualidade do homem, a cor é vermelha. Então, essas duas forças eletromagnéticas, tá? No homem, ela é o azul e o vermelho. Na mulher é o invertido. Por isso que nunca uma mulher vai ser um homem nunca vai ser uma mulher. Porque nós fomos criados por Deus com as nossas forças eletromagnéticas para realizar determinadas funções. A mulher é vermelha aqui. E a mulher é azul na sexualidade. Então, são dois polos invertidos, azul e vermelho, vermelho e azul, que eles se tornam as forças eletromagnéticas. Na formação do corpo físico do homem, o homem vem com essa força eletromagnética do seu gênero muito mais forte. Ele vem para realizar, para conquistar, o homem vem para fazer, o homem chama, o homem atrai, ele cria motins, ele cria guerra, porque ele atrai essas forças. E por esse conhecimento de todo o passado, o que foi feito? Então, só os pastores e papas e bispos podiam ser homens. Por quê? Porque eles teriam essa força de atração, tá? Para que eles tivessem força de atrair os adeptos, as pessoas. Por isso que não era concebido à mulher esse direito, pelo conhecimento que já existia no passado. A mulher ela tem uma força grandiosa, poderosa, diferenciada do homem. A mulher é uma educadora, a mulher ela modifica, a mulher ela determina situações. Porque a força eletromagnética da mulher faz dela algo que ela realiza. Então, a mulher tem um domínio muito grande, se ela tem esse conhecimento e sabe do que ela é capaz, ela pode zelar pela sua casa, pela sua família, pela construção, pela educação, pelo mérito, porque a mulher tem essa força. E o homem, ele tem uma força. Ele é um desbravador, ele é um lutador, ele é um protetor, ele tem uma outra função. Mas quem criou isso foi Deus. Foi Deus que criou essa força, ok? Agora, se o espírito, ele fala assim, eu vou nascer mulher. Quero porque eu quero, porque tem gente tão... eu quero nascer mulher.
ele vem como mulher, ele pode posteriormente rejeitar essa situação, mas isso é muito raro, porque é dado ao espírito anos e anos e anos e anos de pesquisa. Então, quando ele pede para ser mulher, ele vem na lei da maternidade, ele vem na lei da educação, ele vem para trazer seus filhos, para educar seus filhos, para orientar. Você pode ver que as mulheres são lutadoras. Ela pode ter 1, 10, 20 filhos que ela cria, ela é raçuda na questão de educação dos seus filhos, do alimento, do trabalho. E o homem, ele é forte quando ele tem que construir uma ponte, quando ele tem que derrubar mato, quando ele tem que passar. Então, a mulher tem um lado delicado e o homem tem outro lado de força. O que nós temos hoje? Hoje. Então, vamos falar assim, dentro de algumas ordens mais ou menos malignas, que vocês já me entenderam, chegaram a esse entendimento porque sempre houve o conhecimento das forças masculinas e femininas. O que temos visto na história da humanidade, principalmente agora? A inversão de polos. Então, nós vamos nascer, nós estamos preparando para o processo reencarnatório, a espiritualidade apenas coloca em mim a postura feminina. Se na outra encarnação eu quiser nascer, andar nos matos, e subir morro e descer morro, e não quiser dar aulinha sentadinha nessa cadeirinha aqui, eu vou nascer homem. Vou falar, olha, eu quero ser um guerreiro, eu quero subir mata, descer morro e pedreira. Eu quero ter uma fortaleza masculina. Então, eu vou pedir, porque eu vou vir com os hormônios, com as forças masculina. É o espírito que escolhe. Mas a maldade humana, determinadas pessoas com algum conhecimento, fazem essa mutação. Principalmente as pessoas que pedem sem conhecimento e vão e procuram uma pessoa de má fé e falam assim, ó, meu marido, ele largou de mim e eu não quero que ele seja de mais ninguém. Ninguém. Então, a pessoa de má fé, ela pode inverter. Inverter essa polaridade. Quando essa polaridade é invertida, o que acontece? Ele entra em choque, porque ele tinha uma construção e foi colocada uma outra construção. Então, esse tipo de trabalho feito causa dano gigantesco. Essas energias dão choque. A masculina e a feminina dão choque uma na outra, porque estão fora de contexto. Eu estou falando isso para vocês que são espírita, porque vocês estão me entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Então, alguém pode fazer isso? Pode. Vocês podem observar que essas pessoas, artistas, políticos, pessoas que se parecem, e que a inveja, o ciúme, a maldade, a perseguição, vira esse contexto da pessoa. Se a pessoa está indo por aqui, dá um pouquinho de uma hora para outra, ela vira para o outro. Então, isso não é uma coisa difícil de ser feita. E também não é uma coisa difícil de ser retirada. Porque quem faz isso é uma ordem de comando. Então, esse comando, se nós encontrarmos na nossa família, em alguém muito querido, muito especial, é apenas pedir permissão para retornar à estrutura que o espírito pediu para nascer na Terra. Pediu para ser homem, porque ele precisava do corpo masculino para realizar a sua missão, veja bem. Então, eu preciso de um corpo forte, eu preciso andar, eu preciso correr, eu preciso subir, eu preciso ser um líder, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, ele pediu esse corpo. E os hormônios masculinos darão a ele essa força de realização. A mesma forma será a mulher. Quando isso é feito, a pessoa tem instabilidade. Ela entra em conflito de personalidade. Conflito.
E uma segunda fase é quando colocam outro espírito, por exemplo, é um homem, e aí põe colado nele uma mulher, entendeu? Porque isso também é um tipo de trabalho, é um tipo de energia. Então, um espírito masculino e põe grudado nele, né, como põe aqueles trabalhos de morte que pega aqueles cadáveres e põe junto da pessoa, né? É aqueles espíritos diluindo, né, morrendo em pé, e põe do lado da pessoa, aí ela fica doente, ela fica cheia de coisa ruim. Da mesma forma, quando se põe uma corrente, algo muito forte, que liga o masculino no feminino. Um elo muito poderoso. E aí, o que acontece? Também entra em choque. Também entra em choque. Então, nós, espíritas familiares, médiuns familiares, devemos cuidar disso. Isso é apenas uma força mental. Força mental. Como o outro usa a mente para fazer isso, você usa a sua mente para colocar as coisas no lugar. É igualzinho que os seus filhos chegam em casa e viram toda a casa de trás para frente. Você fala, bota essa casa no lugar agora. Põe as cadeiras, os móveis, a televisão, quero tudo arrumadinho, sapato, meia, roupa. É o mesmo processo. Então, se nós temos esta educação para que se coloque as coisas no lugar, da mesma forma podemos colocar as forças eletromagnéticas na posição masculina e feminina. Tá bom? Porque nós fomos preparados ao longo da televisão, de filmes, e até hoje os filmes estão terríveis, pessoas que promovem tudo isso, que promovem e ganham dinheiro para promover, causado por aqueles que querem causar danos à humanidade, que querem reduzir a humanidade. Este é um projeto de redução da humanidade. Então, tantas mulheres que sofrerem isso ficam todas passadas da cabeça, e os homens também. Quando inverter os polos da nossa família, estejam atentos, chame um protetor, o que importa para você é o conhecimento. O conhecimento é tudo, é o mesmo conhecimento. Mais alguma pergunta? Olha, assim, Cris? só para tirar dúvida, é o azul do masculino, fica onde? Aqui, O na azul testa. aqui na testa. O azul, você coloca, a hora que você mentalizar, mentaliza o azul real aqui, ó, e o vermelho na sexualidade. Então, a hora que você for trabalhar, você vai trabalhar com a cor azul aqui, fixando as forças eletromagnéticas aqui. O azul, que é a força elétrica. Tá ok? Tá bom. Ok? Azul. Não deixe isso acontecer na sua família. Isso é muito comum com as pessoas que estão no público, no trabalho, no público, os políticos, qualquer atividade que você esteja ligado às pessoas. É mais difícil familiar. Mesmo que o nosso familiar ele venha à prova e escolher o corpo, que ele cumpra aquela prova. Ele escolheu o seu corpo, que cumpra a prova no corpo escolhido, que se resigne diante daquela prova. É muito raro. É muito raro. Para um homem nascer num corpo de mulher, ele pode ter feito muita barbaridade, muitos estrupos, deve ter causado muita dor para as mulheres. Então, ele vem com uma carga fluídica de reajuste, para entender o que é passar num corpo de mulher, o que é ser mãe e o que é vivenciar um corpo de mulher. Mas aí é uma prova que é dado para ele, ele tem que cumprir. Então, seja o que for, para nós espírita, deve cumprir o legado que veio fazer aqui. Tem o direito da sua cura, como nós podemos nascer cego. Eu vi esses dias agora no Face, a criança que nasceu, duas crianças, uma criança com duas cabeças, e bravas, e nervosas, duas crianças, só duas cabeças.
Então, se você observar o que eu vi lá, por que essas crianças nasceram juntas? Porque faltou, vamos botar a culpa em nós, né? Vamos botar a culpa em nós, que nós somos espírita. Espírita pode botar toda a culpa nela. As crianças, é espírito que briga, o espírito inimigo, que fica naquela briga, eles se juntam e se colam um no outro, sabe? Fica com aquele ódio, aquela raiva, e eles vão se colando um no outro. E no processo eles não descolam, e como eles têm que sair das regiões umbralinas, da onde eles estão, no local onde que eles estão, eles vêm para o corpo físico colados. Então, isso daí chama-se caridade espiritual, socorro espiritual. É isso que os espíritas sabem fazer. Socorrer os espíritos, socorrer os caídos, combalidos, os sofridos, perdidos, angustiados, os espíritos agressores, maldosos, perversos. É isso que nós sabemos fazer. E é isso que nós vamos fazer. Ainda é muito interessante tudo isso. Crislaine, pode perguntar? Dona Daci, hoje a gente tem uma quantidade enorme de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados, ou enquanto criança, ou enquanto adulto, de autismo, de bipolaridade, TDAH. Então, são todas doenças neurológicas, certo? E cada dia está aumentando muito isso daqui. Eu moro numa cidade que está acontecendo casos de crianças gêmeas, os dois serem autistas, entendeu? Então, isso tem nos preocupado, enquanto assistência social, enquanto a gente atende esse público, isso me chamou muito a atenção. E até o diagnóstico da Isadora também, que foi dado agora, o ano passado, esses são espíritos que eles têm um compromisso, ou são espíritos que eles foram lesados neurologicamente em outra encarnação, ou o que está acontecendo? Ó, Cris, toda lesão no corpo físico, marcado no perispírito, e que ele não foi tratado numa colônia espiritual, não foi retificado, ele vai nascer, porque ele ficou com marcas profundas no perispírito, e ele vai nascer. Qualquer lesão de suicídio, de excesso de remédio, de qualquer coisa que leva à loucura, ou de ele próprio se desequilibrando, e não for tratado após a morte. Essa é a beleza da doutrina espírita, que nós temos que compreender. Então, a alma pode estar lesada, caída, combalida, sem cabeça, com cabeça. Nosso trabalho é recuperar para que ele nasça com menos lesões. Então, é isso que tem acontecido. Quanto a essas doenças que estão surgindo agora, Cris, essas doenças neuróticas, elas estão de uma forma generalizada. Vocês me entendem o que eu vou falar. E vocês também. Nem tudo se fala abertamente, mas os inteligentes vão me ouvir. Hoje, as ondas psicotrônicas, enviadas via satélite, elas atingem pontos da mente. Pontos. Ao suicídio, a andar sem rumo, a sair das suas casas, andar na rua. Por quê? Essas ondas psicotrônicas, elas atingem a mente, o sistema nervoso central. É o mesmo que eles falam para você. Não fique perto do micro-ondas, não pega a onda do micro-ondas, não é isso? Não fala isso para você? Que o micro-ondas nosso, ele tem uma onda que ele pode fazer mal para nós? Tá ok. Essa micro-onda, ela pode ser enviada para uma cidade, para um local, para qualquer local. Essa mesma micro-onda
pode botar fogo numa casa, pode botar fogo num celeiro, pode botar fogo numa roça, pode botar fogo no arroz, pode botar fogo na mata, pode botar fogo no navio, pode botar fogo num coisa de petróleo. É a mesma energia. O que nós temos hoje são mentes cientistas que não são tão bons, que não têm o amor a Deus, o amor à espiritualidade. Mas, como vocês são médios, trabalhadores, bondosos, caridosos, justos e corretos, o sol, vocês já leram muitas vezes isso que fala assim, ai, a onda do sol, os raios solares, os ventos solares, eles atingem o sistema de rádio, o sistema de televisão, o sistema de satélite, essas ondas do sol, eles podem danificar determinados instrumentos atmosféricos. Então, os espíritos superiores, eles estão trabalhando. E os médiuns também inteligentes entenderam o que eu falei. Então, as ondas solares, elas podem destruir, dissolver, desmagnetizar todas essas ondas. Por quê? São ondas dos espíritos superiores moradores do Sol. Podem, esse mesmo vento solar, pode queimar vírus, bactérias, tudo o que tiver na atmosfera. E mais uma coisa, se você entrar na América do Sul, está lá, anomalia da América do Sul. Está lá, entra lá, anomalias da América do Sul. Ela era super pequenininha. Agora ela já está chegando na África e já está chegando no Pacífico. E aí você vai ver que essa onda formada em cima aqui do Brasil, nasce bem aqui na minha região, Brasil, Paraguai, que ela surge bem por aqui. Aí o que acontece? Ela também corta os raios, as ondas. Ela também faz um trabalho de proteção ao Brasil, de proteção à América, e está chegando lá no continente africano. Então, essas ondas são importantíssimas. Basta você falar com esses espíritos trabalhadores dessa onda. Então, você vai, entra na internet, vê essa onda, que eles chamam de anomalia, e ela interfere na televisão, interfere nas antenas, interfere aonde ela quiser. Ela é chique, ela interfere. A hora que ela quer, ela interfere. Ela movimenta as suas energias e ela interfere. Tudo aquilo que é natural, tudo que está na natureza pertence a nós, homens. Como os reinos, as pedras, o céu nos pertence, enfim, os raios solares nos pertencem, as águas, tudo que Deus criou é importante. Agora, por que os espíritos criaram essa onda magnética sobre a América do Sul? Fantástico ela. Você olhar para trás, ela era pequenininha, hoje ela está grande. Ela não para de crescer. Médium tem que ser inteligente, aproveitar tudo que é aquilo que a natureza está dando para nós, a sua beleza, a beleza do sol, as irradiações, vibrações, as explosões solares. Nossa, elas são belíssimas. Não precisa se preocupar, ela pode até danificar um pouquinho ali, mas ela faz uma limpeza extraordinária. Extraordinária. Vírus, bactérias, doenças aéreas e tudo mais. Como trabalham os espíritos aéreos também. Cris, eu não sei se eu te respondi, mas eu passei bastante ideia para você. Sim. Vou começar a trabalhar com isso aí, principalmente na Isadora, para a gente ver como a gente faz, mas isso chamou muita atenção mesmo. Obrigada, dona Araci. Vou apenas complementar para mais esse grupo. Esses grupos coletivos,
que determinadas ordens que vocês estão vendo no Face, que eles põem, aquele monte de gente reunida, aqueles faniquitos todo, se esse povo reunir de maneira coletiva, eles podem atingir a humanidade. Pode atingir com células doentes e enfermediças, ok? Todo esse povo, quando se reúne, essa quantidade de magos e cientistas e tudo mais, que eles são escolhidos a dedo, né? Que esses médios que aparecem de efeitos físicos, de potencial, você vê que eles somem. Eles somem, Uri Geller, todos eles podem ter tudo empregado, esse povo. E tudo chique, tudo rico. Então, eles trabalham para algumas organizações onde eles podem comandar de maneira planetária. Ok? Então, leva toda essa desordem, todo esse desequilíbrio. Mas os médiuns luminosos, os médiuns que trabalham com as energias brancas, energias solares, energia cósmica, têm um potencial. Impedimento é sempre chique, né? Eu adoro impedimento, né? Então, tudo bem. Se não entenderam, a gente vai falando. Agora vocês olham e pesquisam isso que eu deixei aqui para você. Todo médium branco, todo médium de escala superior, todo médium que trabalha com as alturas, com as energias superiores, ele traz o alto para baixo. E o mago negro, ele só trabalha com as energias de baixo. Então, as energias superiores são as energias luminosas, ok? É isso que o médium tem que entender. Na hora que ele entender isso, muita coisa ele pode mudar, ok? É o conhecimento que faz tudo isso. Então, vamos nos harmonizar e vamos fazer a prece juntamente com o Lourenço do trabalho de hoje. É nesse momento de grande gratidão que nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para que possa levar até o nosso Pai, diante dessa nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela bênção do nosso dia, da nossa vida, da nossa encarnação, a nossa gratidão, Senhor. E nesse momento nós pedimos para todas as falanges espirituais que possam arrebanhar todos os espíritos que ouviram, todos os espíritos que estão participando nesse momento desse grande trabalho de esclarecimento para todos nós, aprendendo cada dia poder realizar os nossos trabalhos, realizar o nosso crescimento e partirmos para a nossa espiritualização. Nesse momento, Senhor, pedimos a esses amigos queridos, todas as falanges, principalmente Pai João de Aruanda, recolhendo todas essas criaturas desses 31 grupos formados nesta noite, nesse grande trabalho, esse resgate de amor, fazendo com que todas essas criaturas possam passar pela bacia das almas da redenção, para que eles possam também solver todos os miasmas, solver todas as dúvidas, todo o medo, toda doença, solver também toda a maledicência de cada espírito, e nós também pedimos, Senhor, a sua misericórdia para solver em nós todas essas mazelas, para podermos ver, para podermos ouvir o teu evangelho de luz como norma de conduta para todos nós, para podermos entender o que é o amar o nosso irmão,
podemos entender o que é realmente a elevação espiritual. E nesse instante, todos dentro desta bacia recebendo esse grande trabalho, essa desmagnetização de todas essas mazelas, para poder prepará-los para que eles possam ser recolhidos às colônias espirituais, para os hospitais, quem necessitar de tratamento, para os parques de evangelizações, para as escolas espirituais, para poderem traçar a meta para a sua nova encarnação. Traçar, então, um plano reencarnatório para o aprendizado, acima de tudo, por amor ao nosso Pai. Então, nesse instante, nós pedimos para que esses espíritos todos passem por esta bacia. Limpem os seus perispíritos. Façam com que, nesse momento, de todos os 31 grupos formados, possam essas falanges passar nesse momento e recolher essas entidades. As entidades que trazem dúvida, entidades aliciadoras, perturbadoras, zombeteiras, entidades maledicentes, vingativas, entidades de toda a forma. Então, nós vamos pedir que todos eles, nesse momento, passando por esta bacia, se preparam para serem levados para as colônias espirituais. E, nesse momento, uma grande movimentação se faz. Um grande trabalho está sendo realizado. Percebemos, nesse momento, a grande movimentação de todas essas falanges nesse trabalho com Jesus. Todos, principalmente a falange de Rafate, trabalhando intensamente nas questões das viciações e nas questões das drogas, principalmente, que todos nós passamos por esses fatos. Então, nesse instante, observamos que o trabalho está chegando ao seu término, todos os espíritos estão sendo recolhidos nesse momento. E nós vamos dizer, do fundo dos nossos corações, ao nosso Pai amantíssimo: Deus, Pai de infinita misericórdia e de amor pleno, faça, Senhor, nesse momento que a centelha divina do seu amor espalhe sobre toda a terra, para que todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se degradiam em defesa dos seus conceitos, esquecendo o amor ao próximo. E nesse instante, Senhor da vida, pedimos a tua permissão para que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nesse momento, traga a sua terníssima luz sobre todos nós nesse instante, trazendo paz, equilíbrio, sustentação, alegria, cura, harmonia para a nossa família, harmonia para todos nós que estamos nesse momento, nessa sintonia, nessa simbiose perfeita com o Criador. E assim, Senhor, que a nossa semana seja auspiciosa, nossa semana seja maravilhosa, com todo o nosso aprendizado e colocando em prática o amor de Jesus. E assim, agradecemos mais uma vez o nosso Pai amantíssimo, a todos esses espíritos amigos que estão nesse momento, nessa grande tarefa, a nossa gratidão. E assim, Pai, receba mais uma vez a nossa gratidão pelo seu grande amor por todos nós aqui neste planeta. Que Deus seja louvado. Que assim seja.